$60. É esse o preço que a OpenAI está pedindo para colocar a sua empresa dentro de 1000 respostas do ChatGPT. 3 vezes mais do que a Meta cobra para falar com a mesma quantidade de gente. E no dia 4 de agosto de 2026, isso parou de ser um assunto de fora, porque o anúncio dentro do ChatGPT começou a aparecer para o brasileiro. Se você tem empresa, isso mexe na sua conta de aquisição de clientes sem pedir licença. Aqui você vai entender o que faz uma empresa ser citada dentro de uma resposta de inteligência artificial, quanto custa a versão paga disso e por que a versão que custa zero está entregando mais resultado do que paga nesse momento. Eu descobri isso do jeito ruim. Eu sentei e perguntei pro ChatGPT quem era o Fernando Niasse. E eu tenho uns 6 domínios no ar, um canal no YouTube, um podcast com 44 mil inscritos e uma produtora de evento rodando há mais de 10 anos. A resposta que voltou juntou um pedaço de gente que não era eu e deixou de fora tudo o que eu faço hoje. A resposta errada eu consertei em uma semana. O que travou veio um pouco depois, quando eu fui atrás do que realmente decide a citação ali dentro. O pedaço mais importante não estava em nenhum dos meus 6 sites. Ele estava em um lugar onde eu não ando. E eu volto nisso daqui a pouco com o número na mão. Todo negócio que você conhece foi construído em cima de uma porta de entrada. O restaurante nasceu na esquina de movimento, a loja nasceu no corredor do shopping e de 2005 para cá, toda empresa de serviço no Brasil nasceu na primeira página do Google. Você pagava agência, comprava palavra-chave, escrevia blog e o cliente aparecia. Essa porta continua lá, só que ela encolheu por dentro. Quando o Google passou a responder direto no topo, com aquele resumo gerado por IA, o clique da página que fica logo abaixo caiu de 15% para 8%. É metade do movimento no mesmo lugar, com o mesmo trabalho. Ninguém mandou aviso sobre isso. O seu relatório de tráfego só ficou mais feio de um mês para o outro. Enquanto isso, o brasileiro mudou de hábito. A pesquisa mais recente do TIC Domicílios mostra que 32% dos usuários de internet no Brasil já usaram ferramenta de IA generativa, e isso é perto dos 50 milhões de pessoas. E olha a parte que interessa para quem vende. Na classe A, esse número é de 69%. Nas classes D e E é de 16%. O cliente com dinheiro no bolso é justamente o que migrou. E ele migrou fazendo uma pergunta totalmente diferente. A busca no Google tem de 3 a 5 palavras. A pergunta feita para IA tem em média 23 palavras. A pessoa não digita mais churrasqueiras de embutir. Ela escreve que reformou a varanda, que o espaço é pequeno, que recebe 12 pessoas no domingo e que quer instalar até o final do mês, e pergunta qual comprar e com quem instalar. E isso deixou de ser uma busca e virou um briefing. A minha leitura é que essa é a diferença que vai mudar tudo para quem tem empresa. No Google você aparecia numa lista com 10 concorrentes e brigava pela atenção. Quem pagasse mais se posicionava primeiro e dava certo. Na resposta da IA, a lista já foi filtrada antes de você ver. Sobram 2 ou 3 nomes com justificativa e link. A resposta virou a prateleira. E a prateleira tem lugar contado. Agora vem a parte que eu acho fascinante do ponto de vista de negócios. Em outubro de 2024, numa conversa em Harvard, o Sam Altman, que é o CEO, né, da OpenAI, disse com todas as letras que o anúncio era o último recurso como modelo de negócio para a empresa dele. E ele falou que a mistura de anúncios com IA era singularmente perturbadora e explicou o motivo. O anúncio desalinha o interesse de quem usa do interesse de quem oferece o serviço. Traduzindo para o português de empresário, quando alguém paga para aparecer, a resposta deixa de ser a melhor para você e passa a ser a melhor para quem pagou. Em 16 de janeiro de 2026, a OpenAI anunciou o teste de anúncios no ChatGPT. Em 22 de julho, abriu a plataforma de autoatendimento, onde qualquer anunciante entra, define o orçamento e sobe uma campanha com Best Buy, Lowe's, Vistaprint e outros cases aí, né? Em 4 de agosto de 2026, o Brasil virou o 8º país piloto. A justificativa oficial do Altman foi que muita gente quer usar IA e não quer pagar por isso. E a conta por trás é mais crua. A OpenAI roda hoje na casa de 25 bilhões de dólares de receita anualizada e ainda assim projeta perder cerca de 14 bilhões de dólares em 2026. E ela assinou um compromisso de computação que chega a 1,4 trilhão de dólares ao longo de 8 anos. Nenhuma assinatura de 20 dólares por mês vai pagar uma conta desse tamanho. E eu não vou fingir que isso é uma traição. Isso é o que acontece com todo negócio de tecnologia que precisa escalar antes de precisar uma margem, né? O Google fez isso, o Facebook fez isso, o Instagram fez, o YouTube, e a frase muda, a planilha manda. O que me interessa é o efeito prático disso na sua empresa. E o efeito prático é que a resposta
resposta da máquina, que até ontem era só por mérito, agora tem uma parte comprável. Antes de você abrir o cartão, deixa eu te mostrar exatamente o que está à venda, porque a peça é mais modesta do que o preço sugere, e segundo o head de soluções de anúncios da OpenAI, o anúncio aparece depois da resposta orgânica, separada por uma linha cinza, marcada como patrocinado. A resposta em si continua sendo gerada de forma independente. Ele também disse que a exibição só acontece quando a conversa tem intenção comercial direta, o que representa cerca de 20% das buscas. Conversa pessoal não recebe publicidade. No Brasil, o piloto atinge maiores de 18 anos no plano gratuito e no Gol. Quem assina o Plus, Pro, Business, Enterprise ou Education continua sem anúncio nenhum. E repara no filtro que isso cria. Quem paga pela ferramenta está fora do alcance pago. O concorrente que assina o plano caro nunca vai ver o seu anúncio. O cliente com maior poder aquisitivo também tende a estar do lado de assinante, né? Ou seja, sem publicidade. E tem um ponto que eu acho mais duro de todos. Segundo o The Information, o CPM pedido está entre $60 por 1000 visualizações, quase 3 vezes a média da Meta, e a OpenAI não rastreia a compra do usuário. O anunciante recebe uma métrica genérica de desempenho, visualização e clique. Você paga 3 vezes mais caro para enxergar menos do que enxerga hoje com o Meta Ads. E se parar para pensar, empresa grande com verba de marca, isso é um teste barato, beleza, né? Bota no bolo. Mas para a empresa que precisa de retorno rastreável em 30 dias, por exemplo, isso é uma aposta muito cara. E olha, se você está aqui até agora, já entendeu que o seu canal de aquisição está mudando de endereço, faz uma coisa por mim que não te custa nada. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual a sua área de atuação, porque isso me diz o que eu vou fundamentar, né, os próximos conteúdos aqui. E manda esse vídeo para quem é empresário que você conhece, que ainda está pagando agência para brigar por posição no Google. O YouTube, por exemplo, só entrega conteúdo para mais gente quando ele vê esse movimento. Então, esse compartilhamento é o que faz a informação chegar em quem precisa antes de ficar cara. E aqui está o pedaço que eu prometi lá no começo, e é onde a maioria erra. Quando eu fui estudar como esses modelos escolhem quem citar, eu fui com a cabeça de SEO, achando que a resposta estaria dentro do meu site. Uma análise da AirOps sobre citação de marca em respostas de IA achou o contrário. 85% das menções de marca vêm de páginas de terceiros e não do domínio oficial da empresa. Quando o usuário cita a marca pelo nome na pergunta, quase metade das citações, ou seja, 48%, vem de mídia conquistada, ou seja, o que os outros publicaram sobre você. E uma meta-análise que juntou 54 estudos sobre a citação em IA chegou a duas conclusões que valem uma reunião inteira na sua empresa. A primeira é que menção de marca pesa cerca de 3 vezes mais do que um link apontando para o seu site, que era a moeda do SEO clássico, né, antigo. E a segunda é que o previsor mais forte da citação é o volume de busca pelo nome da sua marca. Ou seja, marca presente em 4 plataformas diferentes ou mais tem 2,8 vezes mais chances de aparecer numa resposta do ChatGPT do que uma marca que só existe em um lugar. Junta essas peças e o mecanismo aparece inteiro. A máquina não te escolhe porque o seu site é bonitinho. Ela escolhe porque encontrou gente, independente de você, falando em lugares diferentes, dizendo a mesma coisa. É consenso de terceiros medido em escala. É por isso que o dono de restaurante com 400 avaliações detalhadas aparece e o restaurante melhor do lado com site novo em folha com 11 avaliações some da resposta. E o número que fecha o argumento para o empresário aqui. O tráfego que chega de respostas de IA converte na casa dos 14,2% contra 2,8% do tráfego orgânico tradicional. E é gente que já foi filtrada, já leu a justificativa e chega mais decidida. No Brasil, isso já move dinheiro real. Só entre janeiro e agosto de 2025, o ChatGPT levou 6,1 milhões de visitas de referências para os 10 maiores e-commerces do Brasil. E o Mercado Livre, sozinho, ficou com 1,8 milhão delas. E eu chamo isso de método da terceira voz. E ele parte de uma constatação simples. Existem 3 vozes falando da sua empresa no mundo. A primeira voz é a sua, que é seu site, o seu Instagram, a sua apresentação comercial. A segunda voz é a do seu cliente, que é a avaliação, depoimento, comentário, prova social. A terceira voz é a de quem não te deve nada, que é a imprensa, associação, fóruns, rankings, podcasts, canais de terceiros, diretório de setor. O SEO clássico foi construído inteiro em cima da primeira voz. A IA lê principalmente a terceira voz. Na prática, isso muda a ordem de trabalho de qualquer empresa que quer ser encontrada em 2026. Quando o seu concorrente contrata mais um redator para escrever mais um blog, o movimento que rende é citado por fora. É aceitar aquele convite para o
podcast de nicho que você acha pequeno demais. Inclusive, sigam lá, Código 7, meu podcast de negócio. É responder o jornalista que pediu uma fala de 3 linhas sobre o seu setor, é colocar o seu número real dentro de uma pesquisa de associação, é estar em um fórum onde o seu comprador tira a dúvida antes de comprar. Nada disso aparece no relatório de agência. E é exatamente isso que a máquina lê e dá mais valor. E tem um outro detalhe de quem separa quem entendeu e de quem só faz barulho. A máquina precisa achar você descrito do mesmo jeito nos lugares diferentes. Se num lugar você é uma consultoria, no outro é uma agência, no outro é uma assessoria, no outro é uma empresa e aparece escrito de 3 formas diferentes, o modelo não junta as peças e ela descarta. Consistência de descrição vale mais do que a quantidade de menção. Eu levei um tempão para aceitar isso e eu sei que é chato, é trabalho de fundação, né? O alicerce da parada. E não dá print bonitinho para ficar postando. Mas vamos lá, voltando pro meu caso, porque eu prefiro te mostrar a conta real do que te vender uma teoria. Depois daquela resposta errada, eu peguei 6 frentes que eu toco e amarrei todas em uma mesma identidade, mesma descrição, mesmo nome, mesma ligação entre domínios e cada site declarando quem é o dono e apontando o resto. Isso levou alguns dias, né, de trabalho sem nenhum resultado visível de fora e funcionou pro básico. Hoje a máquina sabe quem eu sou e o que eu faço. Só que eu abri o meu próprio dossiê depois e cravei a linha que ainda estava em aberto. Falta a citação de terceiros. E eu arrumei a primeira voz inteira e a terceira voz ainda é fraca. É por isso que eu apareço quando alguém pergunta pelo meu nome. E ainda não apareço com a força que eu quero quando alguém pergunta por uma consultoria de negócios, uma mentoria, sem citar ninguém. Essa é a parte que não resolve com código, nem com dinheiro. Se resolve com presença em lugar que não é meu. E leva meses. E eu te conto isso porque vendedor de curso vai te dizer que é só um ajuste técnico que resolve em 7 dias. E isso não existe. O que existe é uma fundação chata que começa a pagar no 3º, 4º mês e que ninguém consegue comprar de você depois. Diferente do anúncio que para no dia que o cartão falha, que não passa mais. Então a decisão é prática. Com os números que a gente viu, o anúncio dentro do ChatGPT custa perto de 3 vezes a mídia que você já compra. Alcança só os planos gratuitos e Go e aparece cerca de 20% das conversas. E ainda não te devolve o rastro de compra. Um pixel, por exemplo. Isso é orçamento de teste, com valor que você aceita perder, e nunca o seu canal principal. A citação orgânica custa tempo em vez de dinheiro, converte na casa dos 14,2% e ninguém consegue tirar isso de você por lance maior. Isso é orçamento de construção. Se eu tivesse que escolher onde colocar a próxima hora da minha equipe, eu colocaria em fazer a minha empresa ser citada por mais gente de fora e deixaria a plataforma de anúncio amadurecer enquanto eu aprendo de graça. E tem um dado brasileiro que mostra o tamanho dessa janela. Só 13% das empresas com 10 funcionários ou mais no Brasil usam uma tecnologia de IA e apenas 7% conseguem medir o retorno do que fazem com ela. Isso quer dizer que de 9 a cada 10 concorrentes seus ainda não olharam para isso. E essa vantagem tem prazo de validade e ela vence no dia que virá assunto de jornal grande. E se você está assistindo isso pensando que faz sentido, mas que não tem ideia nem de por onde começar dentro da sua operação, isso é exatamente esse tipo de coisa que eu destravo com a minha mentoria para empresários. A gente senta em cima do seu negócio de verdade, olha de onde vem o cliente hoje, né? E quanto custa cada um. Monta um plano de presença que faz a sua empresa ser mais encontrada por quem decide, com prazo e responsável. É acompanhamento em turma limitada, com call individual comigo, porque nenhuma empresa, né, se resolve em aulinha gravada de curso genérico no YouTube. O link do meu WhatsApp tá na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Então você clica, a mensagem já vai preenchida, então a gente poupa tempo e a gente troca uma ideia sem compromisso para ver se te encaixa e se, né, encaixa na minha visão de negócio. Se não fizer sentido para o seu momento ou alguma coisa, eu falo na hora e tá tudo certo, a gente segue aí como uma parceria de negócio. A pergunta que eu deixo para você é: se hoje alguém abrir um ChatGPT ou qualquer outra IA e perguntar quem faz o que a sua empresa faz na cidade, o que aparece? Faz esse teste aí hoje e com a pergunta do jeito que o seu cliente faria e me conta nos comentários o que voltou. Eu leio todos e respondo. E o vídeo tá aqui aparecendo no card, é o próximo que eu, acho que faz sentido para você assistir depois desse. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!